mãe é. A mensagem de hoje é: ser mãe é exercer com dedicação total a profissão mais dura que existe e receber o amor eterno como um pagamento. Feliz Dia das Mães! Tudo bem? Eu vim aqui para responder algumas perguntas que o bode me propôs. Bom, eu sou a Paula Cortinoves, e o bode me pergunta com qual idade que eu comecei a curtir metal. Puxa vida, é a primeira pergunta de fato e é a primeira já que eu não vou conseguir responder com precisão, mas eu tenho uma boa justificativa para isso. Eu nasci numa casa com um pai e com uma mãe que gostavam muito de música. Meus pais sempre curtiram música, assim, eles tinham um gosto bem eclético, mas o que vigorava em casa era rock. Então tocava muito classic rock, hard rock, tocava muito Beatles, Creedence, Rolling Stones, Elvis Presley também tocava bastante. Então eu venho dessa raiz. Sempre teve muita música em casa. Então eu me lembro ah, que foi com uns 12 anos que o meu gosto começou a inclinar para o metal. Meu pai ia muito em feira de troca de discos, né, de vinil, ele incentivava bastante. Quando a gente gostava de alguma coisa, ele ajudava a gente a procurar. Então, nessas feiras de troca de disco, a gente às vezes acabava escutando alguma coisa que não tocava muito em casa, e se a gente gostava, e assim, meu pai percebia que a gente curtia, né? Eu digo a gente porque era eu e minha irmã. Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais velha. Então eu tinha com quem trocar, né? Ele aproveitava e quando dava para levar o disco, ele levava para a gente escutar e ver se gostava mesmo. Se não gostava, trocava na próxima feira, enfim. Eu tive muito incentivo nessa parte, né? Para poder ter acesso à música. Então, eu não me lembro quando eu comecei a gostar de metal, mas eu acho que com uns 12 anos eu já estava mais inclinada para isso. Eu não sou casada com um músico, mas eu sou casada com um aprendiz de baixo, que é o Plínio Rica. Eu estudei violão desde os 16 anos, eu gosto muito de tocar violão, mas eu nunca me aprofundei. O violão sempre foi uma diversão para mim. E há um tempo atrás o Plínio começou a se interessar em pegar meu violão e tocar um pouquinho, né? Arranhar. Eu ensinei algumas coisinhas para ele, incentivei ele a fazer aulas. E aí, quando teve a oportunidade de vir um baixo aqui para casa, aí ele se apaixonou. E hoje ele estuda baixo, e eu vou te falar, ele é um ótimo aluno. Eu fico impressionada, ele é muito talentoso mesmo, ele aprende muito rápido, muito mais rápido do que eu. E eu fico assim, muito orgulhosa, porque eu acho que teve dedo meu nessa nova empreitada dele. Eu fico super orgulhosa dele. Puxa, as minhas bandas preferidas são muitas. Fatalmente eu vou esquecer alguma, mas falando de bandas em geral, eu não tenho só bandas preferidas de metal, né? Como eu falei, eu tenho muitas referências musicais assim mais antigas de quando eu era criança, mas o que eu posso colocar assim, as minhas top top 7. Vamos lá, eu vou tentar escolher 7 preferidas. Vamos ver se eu consigo. Deep Purple. Eu gosto muito de Deep Purple. É uma banda que foi importante na minha adolescência, foi importante quando eu falo pra vocês que eu comecei a ter alguns gostos de coisas que não tocava muito em casa. Deep Purple foi uma delas. Eu comecei a gostar, minha irmã também. Meu pai falou: legal que vocês gostam, vamos lá, vamos conhecer. Então, vamos comprar alguma coisa de Deep Purple. Então, é uma banda muito importante. Eu fui em muitos shows do Deep Purple e se tivesse outro show amanhã, eu iria. Quer dizer, não ia dar pra ir por causa da pandemia, mas eu curto muito de Purple. Eu gosto muito de Scorpions, eu gosto muito de Led Zeppelin,
Eu gosto muito de Procol Harum. Procol Harum não é metal, mas é uma banda que eu curti muito também, curto até hoje, gosto. O que mais? Deixa eu ver. Ah, Angra e Xamã, né? Teve uma importância absurda pra mim, principalmente na época da minha adolescência. E, bom, é a banda causadora de tudo isso aqui, né? Dessa galera toda que se encontrou aqui, a banda causadora é o Xamã. Então, com certeza elas entram. Eu acho que eu vou ficar com essas. Eu acho que deu 7 aí. Depois a gente pode dar uma conferida no vídeo se eu não errei as contas. Uma música que definiu meu romance com o Plínio. Não tenho uma música. Nosso romance ele foi permeado por som, por música em geral. Música sempre foi importante. Eu trouxe algumas referências mais antigas que o Plínio não tinha. E o Plínio me trouxe outras referências que eu não tinha. Mas os nossos gostos, eles são muito parecidos, então a gente trocou muita coisa no começo, sabe? Foi muito importante essa troca musical que eu tive com o Plínio no começo do relacionamento. E eu tenho uma lembrança muito legal do Plínio me perguntando: você curte música na sua casa? Você consegue escutar? Falei, olha, eu consigo, mas em casa, como todo mundo gosta de música, é muita competição. Eu vou escutar esse. Então tá bom, vai depois de você escutar esse, aí eu escuto esse. É tipo uma competição. Eu escuto isso, tá, agora eu escuto isso, hein? Era um parto pra eu escutar o que eu queria só, né? E ele falou: Não, então faz o seguinte, Tó, segura meu iPod. A gente tava dentro do carro. Segura meu iPod. Era a época dos. Era o comecinho dos iPods, eram uns iPods grandes. Aí ele colocou no meu colo e falou assim: Você escolhe a trilha sonora dos nossos passeios, tá bom? Pode fuçar, fuça, escuta o que você quiser que tiver aí. Se não tiver, a gente, né, baixa alguma coisa pra escutar. Aí eu fiquei, né, comecei esse relacionamento. Ai, que cara legal, né? Mas assim foi. A gente namorou por um ano antes de casar. Foi assim durante um ano. Eu entrava no carro, ele colocava o iPodzinho dele no meu colo e eu escolhia as músicas. Então foi muito importante isso pra mim. Eu não consigo escolher uma música, mas eu consigo escolher um álbum, que é o Angels Cry. Eu não estou puxando sardinha, tá? É o Angels Cry mesmo, porque eu me lembro muito bem quando eu entrei no quarto do Plínio a primeira vez. Ele ainda morava com os pais, ele não morava sozinho ainda. Eu entrei, tava na escura, era de noite, já tava escuro, eu entrei e eu vi um desenho feito à mão em quadrado. Aí quando eu olhei aquele desenho, eu percebi que era a capa de Angels Cry, mas era um desenho feito à mão, não estava escrito Angra e Angels Cry. Era só aquele desenho vermelho e tal, super bem feito. Eu olhei pra ele e falei: "De onde você tirou esse desenho? Você que fez?" "Ah, fui eu que fiz, né?" Ele respondeu. Tá, mas de onde você tirou isso?" Eu sabia que era a capa do Angels Cry, eu tinha certeza disso, mas eu nunca tinha conversado com o Plínio sobre Angra. E aí eu falei: puxa vida, você tirou isso da capa do Angra? É a capa do Angels Cry? Ele falou: você conhece Angra? Eu falei: como assim se eu conheço Angra, né? E aí selou. Aquilo selou. Eu não lembro por que a gente demorou tanto para falar de Angra. E foi muito interessante quando eu entrei no quarto dele e vi aquele quadro lindo, né, feito por ele à mão. Ele fez com 12 anos. Nessa época ele tinha 22. Ou seja, já estava lá há 10 anos, né, penduradinho. Eu tenho o desenho guardado até hoje. Eu tenho uma filha, é a Estela. A Estela vai fazer 7 anos no dia 8 de junho. Sim, 8 de junho. Ela completa 7 anos. E curiosamente, ela adora metal. Ela adora. E assim, a gente escuta, claro, mas a gente nunca impôs nada pra ela. Ela gosta e ela tem as preferências dela já, ela pede músicas e eu fico
toda orgulhosa, eu fico toda inchada mesmo, eu fico mega convencida, a verdade é essa. Eu vou mostrar uma foto dela. Essa aqui é a Estela, ela já tá maiorzinha agora, mas é que eu adoro essa foto dela com o Plínio, ela tá muito gatinha. É mãe falando de filho, né? Não dá pra ser diferente. E a Estela é nossa primeira filha. Infelizmente eu não pude mais ter filhos, mas a Estela ela preenche todo o meu ser como mãe. É engraçado, acho que a maioria das minhas amigas, das meninas que eu conheço, sempre tiveram, assim, de pequenininha, o sonho de casar. Entrar na igreja vestida de branco. Eu não casei na igreja, eu não entrei em lugar nenhum vestida de branco. Mas me lembro de desde muito nova ter o desejo de ser mãe. Eu acho que eu sempre quis ser mãe. Me imaginava, brincava de que eu tava grávida. E é curioso, né? Mas sempre me passou pela cabeça que eu ia ser mãe de uma menina. E a Estela, pra mim, puxa, né? O que representa, o que é um resumo do que é ser mãe pra mim. Eu não me imagino não sendo mãe, agora que sou mãe. É engraçado como a responsabilidade de ser mãe, ela te traz um senso de realidade muito profundo. O que é verdadeiramente importante, o que faz diferença na sua vida e até mesmo as coisas com as quais você decide se aborrecer. Isso muda. Depois que você é mãe, algumas coisas que te aborreciam, você olha e você fala, perde a importância, porque uma outra coisa está na sua vida e te traz tanta importância, exige tanto da sua dedicação, da integralidade do seu ser, que outros pormenores eles perdem completamente a importância. Então, muita gente fala, ser mãe é difícil, ser mãe exige da gente. É verdade, exige que a gente se trabalhe, exige que a gente melhore como pessoa, porque você precisa dar exemplo. E a maior escola é o exemplo, né? Não adianta nada você falar, não faz assim. Se você fizer, seu filho, sua filha vai fazer também. Então é um ser que te obriga a melhorar, mas ele te obriga mesmo, assim, sabe? Não é um pedido, não é um desejo seu. A gente se obriga mesmo a melhorar, é muito louco. E acho que muda tudo, né? Tem a vida antes da Estela e tem a vida depois da Estela. Eu, particularmente, eu acho a minha vida antes da Estela muito insípida. Claro, a gente não pode renegar o que foi passado. O passado é importante, mas é que algumas coisas ganham uma dimensão tão profunda quando você se torna mãe, e acredito eu que pai também, que é outra existência. Acho que se eu posso resumir em uma palavra, é uma existência, né? É uma segunda existência. O Bode me pediu para indicar bandas pra galera. Eu tô muito por fora de bandas novas, eu admito, falha minha. Eu ando muito focada em escutar o que eu sempre escutei. Eu acho que é o mal de quem de quem passa dos 30 anos. A gente começa a ficar um pouco nostálgico e eu acho que talvez role uma, não sei se é uma preguiça de conhecer bandas novas, não é isso. Mas a gente tem uma tendência a ficar mais exigente. Então eu não consigo indicar bandas novas, mas uma coisa que eu sugiro, eu não vou fazer uma indicação, acho que eu não tenho essa. Eu não tenho nem esse perfil para fazer uma indicação de banda, mas é uma sugestão que eu dou. Eu acho que as pessoas que curtem rock e metal, eu acho que essas pessoas, principalmente as mais jovens, eu indico que elas não deixem de escutar as bandas mais antigas, antigas mesmo, assim, até pré-metal, as bandas que deram origem mesmo ao metal, porque começa a justificar algumas coisas, alguns caminhos de algumas bandas e o repertório, né? Você expande seu repertório auditivo, né?
Eu acho que é importante para a galera mais nova escutar bandas mais antigas e descobrir a raiz do que elas estão curtindo, né? Eu acho isso importante. Então, fica uma sugestão. Uma foto minha com um visual rock and roll. Então, isso é uma coisa muito curiosa. Eu nunca tive um visual rock and roll, assim, considerado rock and roll, a ponto de uma pessoa me olhar na rua e falar, essa menina gosta de rock. Exceto quando eu tô com a camiseta de alguma banda, né? Eu gosto bastante de camiseta de banda, mas eu tenho muita dificuldade de encontrar, porque eu sou muito miúda, né? Eu uso um tamanho, assim, 16, mais ou menos. Então, é difícil encontrar umas camisetas bonitinhas, de banda, assim, bonitinhas que eu digo que não dá aquele aspecto de, oh, mais baixinha do que eu já sou, sabe? Parecendo, pegou um saquinho de batata e... Enfim, ah, então eu nunca tive, assim, um visual muito rock, assim, que desse muito na cara. Eu acho que é justamente pelo que eu falei, o rock ele sempre esteve na minha casa, então era tão natural que era desnecessário levantar a bandeira para aquilo, sabe? Era uma coisa assim, tipo, rock, legal, rock, normal. Não era algo diferente para mim. Eu acho que eu só fui entender isso quando eu estava com uns 20 anos. Demorou muito, porque até então eu tinha a percepção de que todo mundo gostava, né? E não é bem assim. Eu descobri que é um nicho, na verdade. Deixa eu ver. Não tenho uma foto que mostra assim, ai, meu visual metal. Acho que exceto as fotos que eu tô com alguma camiseta de banda. Mas olha, o que eu posso mostrar pra vocês mais perto disso é uma foto de quando eu fui num show do Deep Purple com a minha irmã. Olha só, vou mostrar pra vocês na tela do computador, porque a foto original tá na casa dos meus pais. Essa é minha irmã, a Georgia, e esta sou eu. Vocês podem ver, eu tô bem normal, né? Ela também tava frio nesse dia, muito frio. E eu tô com uma roupa comum, né? E era assim que eu me vestia, comum. Talvez por isso algumas pessoas falem até hoje pra mim, mas como assim, Paula? Você gosta de metal? Não parece. Eu nunca soube que pra gostar de metal ou de rock tinha que parecer, né? Eu nunca entendi, não entendo isso até hoje. Às vezes as pessoas falam pra mim, ai, Paula, mas é tão. Outro de uma mãe na escola da Estela, né? Eu tava com uma blusa. Era uma camiseta, tava escrito alguma coisa metal. Ai, Paula, mas é tão improvável que você seja metaleira. Eu não sei bem o que ela quis dizer com aquilo, né? Eu não. Porque, como eu falei, eu não consigo entender. Pra gostar de metal tem que ter um visual metal. Não sei, eu nunca consegui encarnar esse visual. Não faz parte do meu repertório, assim, eu não tenho um guarda-roupa metal. Mas eu sou uma pessoa muito simples pra me vestir. O meu visual, desde que eu me conheço por gente, é calça jeans, camiseta e tênis. Teve uma época que eu trabalhava na editora Abril, que aí eu andava um pouquinho mais arrumadinha, né? Acho que até para não destoar muito assim. Mas também era calça jeans, é uma blusinha mais arrumadinha, um brinquinho e ao invés de tênis, um sapatinho para ficar mais social. Mas foi assim uma fase. Acho que eu fiquei na editora Abril 4 anos, então pronto, foi 4 anos que eu me vesti desse jeito. Depois, calça jeans, camiseta e tênis até hoje. Eu tô de camiseta, tô com uma camiseta nerd aqui, tamanho 16. Estou de calça preta, que não é jeans, e estou de meia. Mas o meu visual é esse full time. E antes de encerrar o vídeo, o Bode também me perguntou uma música que marcou a minha vida no geral. Eu tenho uma música que me marcou a vida no geral, mas para decepção de todos, não é uma música metal. Mas ela foi tão importante para mim que não tem como eu negar, não tem como eu falar que foi outra sendo que não foi. É a música Take On Me, do A-ha. E eu gosto da música, mas o que mais me marcou, na verdade, foi o videoclipe.
Para quem conhece, o videoclipe mostra uma série de ilustrações feitas a grafite e é como se as ilustrações fossem feitas no momento em que a história vai acontecendo, né? O clipe é lindo, o clipe é uma referência visual atualmente, nos dias de hoje. E eu me lembro, eu não sei quantos anos eu tinha na época que o clipe apareceu aqui na TV Cultura do Brasil, né? É, tinha um programa na TV Cultura que chamava. Meu Deus. Ele era apresentado pelo Kid Vinil, mas eu não vou lembrar o nome do, do programa. Enfim, passou o videoclipe do Take On Me, do Ahá, e eu me lembro de eu olhar aquilo, ficar maravilhada. E eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu já gostava de desenhar, mas eu olhei pra ela e falei, mãe, eu quero ser desenhista. Mas era um quero assim, tipo, eu preciso ser desenhista. E acho que foi a partir daquilo que eu comecei a desenhar loucamente, loucamente. Bom, não é à toa que eu me formei no ensino médio e eu fui fazer artes plásticas. Foi minha primeira faculdade, eu fiz artes plásticas, depois eu fiz design gráfico e me especializei, né? Mas eu acho que assim, a gente às vezes nasce com um gosto, né? As pessoas falam de dom, não sei se eu acredito muito em dom, mas se algo me despertou para a profissão que eu escolhi, foi esse videoclipe do Ahá. Então não tem como eu negar a importância dele na minha vida, né? Ah, você vê, e não é, não é uma música metal, mas eu gosto da música. Até hoje eu gosto da música e adoro videoclipe. Sempre que eu tenho oportunidade, eu assisto e, claro, já mostrei videoclipe pra Estela. E é engraçado, eu acho que ele continua atual até hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais a pessoa, às vezes, que a gente vê nos shows, né? A gente, às vezes, se vê, se encontra, mas não tem oportunidade de se conhecer a fundo. E, enfim, eu quero ver depois o vídeo completo, porque eu quero conhecer as outras mães desse time maravilhoso que eu tenho muito orgulho de fazer parte, tá bom? Obrigada, Bode, pelo convite. Eu espero que tenha ficado ao seu contento e que eu não tenha deixado passar nenhuma pergunta. E eu sou muito tagarela, então foi mal se ficou meio longo. Aí você dá uns cortes, tá bom? Um beijo, Bode, um beijo a todo mundo. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Roberta Bianchi, tenho 37 anos, sou moradora de Vargem Grande, Paulista, São Paulo. Sou casada com o músico vocalista da banda Nocturnal, Thiago Bianchi. Esse daqui é meu filho, Kalel Bianchi, tá fazendo aniversário, 8 anos. Venho falar um pouquinho pra vocês sobre a vida de mãe do heavy metal. É um prazer, né, ser mãe dessa criança, esposa de um ilustre músico e vocalista, produtor, Thiago Bianchi. Pra quem não conhece, entra na página, dá uma olhadinha no que tem, da Nocturnal. Comecei a escutar heavy metal a partir de 2008, quando eu conheci o Thiago. Não conhecia o heavy metal e comecei a apreciar. Uma das bandas minhas favoritas é Metallica, Megadeth e a Nocturnal, claro. E venho hoje aqui prestigiar todas as mães, desejar para todas as mães um feliz Dia das Mães, com muito heavy metal. Pode platinar.